fugir, né, Jonas? Eu estou ruim da garganta, viu, gente? Irmãos, nós hoje vamos começar o nosso assunto sobre o estado intermediário. Por que eu dei esse título, estado intermediário? Porque nós não vamos falar pura e simples da morte. Nós vamos falar da condição que as pessoas que faleceram vão estar, como elas estão. Isso aprofundando na Bíblia. O fator morte, ela surgiu para causar temor, para causar como um combustível de obediência para o primeiro casal que Deus construiu e colocou no Éden. Veja bem que ele plantou duas árvores importantes no meio do jardim, exatamente no meio. Uma, a árvore da vida, a outra do conhecimento do bem e do mal. E a recomendação que ele deu foi a única. Ele deu tamanha liberdade para o homem e para a mulher, mas muita liberdade. As benesses de tudo que Deus tinha criado foi para o homem, para o casal. Mas ele deu apenas uma proibição. E por essa proibição, o homem caiu. Da árvore que está plantada no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que Deus disse que certamente morreria? Por que ele não matou Satanás e os anjos que tinham caído na época? Por que o fator morte não existiu antes? Sim, existiu. Deus criou a morte, foi exatamente para isso. É um inimigo que, paralelo com o diabo, vão ser lançados juntos no lago de fogo e enxofre. É o que a Bíblia diz. Então ela é uma ferramenta de Deus, para Deus punir os pecadores, punir, na verdade, o pecado dos pecadores. Porque Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Sendo assim, a escolha do homem de comer da árvore que daria conhecimento do bem e do mal foi o que ocasionou a morte. E por incrível que pareça, nós continuamos escolhendo o mal. Nós somos curiosos demais. Queremos descobrir muita coisa que não precisava descobrir. Só você olhar para os seus ancestrais e perceber que eles não sabiam nem ler, nem escrever, não sabiam nada. Mas olha que geração maravilhosa que eles formaram. Formaram gerações, alguns ainda estão aqui, Zezinho. O melhor homem foi até 1961, de lá para cá não teve mais que presta não, sabe? Então, 61 foi o último homem bacana que eles fizeram. Foi o ano que eu nasci, né, claro, não sou bobo. Mas, brincadeiras à parte, nossos ancestrais não sabiam quase nada. Mas em compensação deixou legados importantíssimos e formou gerações e gerações que hoje nós não sabemos formar. Poucos dias um professor me falou, pastor, mas que geração frajuta, que nós vamos arrumar com esses meninos que estão ficando jovens agora e tal. Falei assim, adivinha quem foi que formou essa geração? É mesmo, foi nós, né? Foi nós. O problema virá da outra geração. É os outros que virão bem pior do que esse. Então todos nós ainda afastamos da árvore da vida e preferimos o conhecimento do bem e do mal. Quem é que vence o mal? Só o bem vence o mal. Por que esses cabras não souberam que o bem vence o mal? Eu não quero conhecer o mal, eu já conheço o bem o suficiente. Talvez nós estaríamos nesse sofrimento todo que estamos, porque com certeza nós vamos morrer. Com certeza, cada um de nós a seu tempo vai morrer. Vai morrer porque isso virou uma doutrina, virou uma ordem. Hebreus 9, 27, não está no nosso escrito não? Hebreus 9, 27 diz, quanto ao homem, está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Quer dizer, além de você morrer, e não pode morrer mais que uma vez, ainda vai ser julgado. Sim. Eu vou aprofundar muito, não, só na pergunta mesmo, porque visão aberta, espíritos, né? As pessoas que veem os espíritos, têm visão aberta, sim. Esses espíritos são almas mesmo que estão vagando, espíritos que estão vagando, ou são demônios que estão passando vamos supor, eu recebi fulano de tal, que é pai seu, não sei o que, contar a história do pai direitinho, aquele negócio ali, que ele é demônio, essas que ficam perambulando igual aqui, são anjos decaídos. Anjos caídos, não tem nada a ver com o ser humano. O espírito do ser humano, ele está seguro ou no paraíso, se ele foi, não, vamos estudar isso aqui, ou no paraíso, se ele foi salvo, ou no Hades, ou Seol, dependendo da língua que você entender. E aqui nós estamos no inferno, mas ninguém está no inferno. Então, o espírito que manifesta nas pessoas não são espíritos de pessoas, são demônios, anjos caídos que perderam o corpo. Afinal de contas, 33,33% dos anjos dos céus foram expulsos de lá. Uma boa parte desses perderam o corpo. A outra parte nem se manifesta porque não perderam o corpo. Então, armazenado para o dia da punição, Deus soltar ele. Vai ser solto. Se você ler o livro de Judas, vai falar sobre os espíritos que estão aprisionados para serem soltos no período da tribulação, porque são terríveis. Mas como nós não vamos falar desse assunto hoje, devia ter deixado na apostila, né?
A apostila começava exatamente com demonologia e satanologia, ou seja, os estudos dos demônios e de Satanás. Mais alguém quer falar? Vamos lá, senão a gente não caminha. Entendeu, Cláudio? Entendeu. Então, quando você vê um demônio voando por aí fora, tem gente que vê. Você pode saber que não é o espírito do avô, nem da avó, não. É um demônio. E pronto. Quando um se manifestar, igual há poucos dias manifestou aqui numa senhora, ó, ele se teletransporta. Um espírito não tem corpo, então ele não tem peso, não. Ele fica por aí fora, está zanzando por aí fora. Você entendeu? Um espírito tem condições de estar lá e cá rapidamente, muito rápido. É um vulto, então. É como se fosse um vulto, mas ele pode se transfigurar até em anjo de luz. É o que diz a Bíblia. Há um processo chamado de transfiguração, ou tomar figura de. Você entendeu? Então ele pode se transfigurar, pode se transformar em qualquer coisa. Depois eu vou contar uma historinha aqui de um demônio. Aí o Diego Miraga sozinho aqui, com a dona, atendendo a dona cai endemoniada. E quando caiu, eu acho que para me amedrontar, falou, é uma falange que está aqui. Falei, que falange o quê? Só cabe um. Pois é, só cabe um de cada vez. Teve uma época que caiu um e falou, sou legião. Eu falei, não, só cabe um, legião são 6.000, você está doido? Outro caiu e falou, não, eu sou tranca-rua. Eu falei, não, você é só demônio. Não tem que dar nome, você não dá cimento para demônio, não, eu sou. Você estava o quê? O que Jesus foi lá salvar ele, que ele estava no cemitério, ficava no meio da imundícia, ele falou que eram muitos, tanto é que eles foram para manada de Não, porcos. ele falou assim, Jesus pergunta, qual o seu nome? Ele disse, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Mas era o nome dele. Então eles eram muitos. E como se faz? Manifestou todos os nomes? Não, não, gente. Eram muitos que estavam ali. Dentro de uma pessoa não cabe mais do que um. De jeito nenhum. Você pode notar, eu já lidei muito com esse trabalho de libertação. Você expulsa um, manifesta outro, expulsa um, manifesta outro. Mas tudo de uma vez não existe, não. Não tem. Não tem jeito. Isso é fora da física, isso é fora da ética. Sim, fala, Paulo. Já apareceu uma dúvida Por aqui. que o povo gosta de demônio, hein? Toda vez que fala de demônio, todo mundo fica... Quando Jesus falou que quando é expulso a questão, eu acho que é legião, e aí quando volta encontra a Traz casa mais 8, mais 7 com ele. varrida e adornada. Oi? Algumas traduções falam que encontra a casa Varrida, varrida e adornada. limpa. Isso. Né? E traz mais 7 com ele. Traz mais 7 com ele. Pois é. Mas engraçado que a gente, se você for raciocinar, se ela está adornada, ela está enfeitada, está limpa. Está limpa, está pronta para habitação. Pronta para habitação, que é adornada. Eu entendo Que isso. seria hoje mobiliada, seria uma casa mobiliada hoje. Eu entendo isso que se expulsou. Eu acho que é quando a pessoa que foi libertada do demônio e ela dá uma. Como se fala? Recai. Jesus. Como fala? Retirou Jesus, deixou. Saiu dos caminhos do Senhor. Pois é. Porque, né, quando O fala problema- adornada, eu entendo isso. O problema maior é que quando o pastor, o padre é exorcismo, né? O pastor é libertação. Quando o pastor, o missionário, expulsa o demônio de uma pessoa, isso acontece muito nas campanhas. Só expulsou o demônio, mas ele só saiu daqui e foi lá para fora. Na hora que o cara sai lá fora, vai, pelos hábitos, vai pegar de novo. Libertação não é expulsação de demônio. Libertação é acompanhamento. Se nós não fizermos um acompanhamento com a pessoa, ela não vai ser liberta nunca. Acompanhamento, sim. Vamos comparar assim, bem simples. Quando uma pessoa que está nova e o namorado larga. E essa pessoa entra numa depressão louca. Quando que ela vai sarar? Só quando arruma outra pessoa, aí ela sara. Porque tem que ser acompanhado. Então a mesma coisa no campo espiritual. Quando Jesus falou que quando o demônio, o espírito imundo sai do homem, por que ele falou da casa que fica adornada? Porque com o espírito imundo, o nome já diz, imundo, não há limpeza, não há adornação, não há adornamento, não há parlamentação. Então, quando o espírito imundo está na pessoa, ela está toda suja, toda atrapalhada. Saindo é limpo. E aí, aquele espírito fica rondando para ver que hora que essa pessoa vai dar uma vacilada para poder entrar. Aí ele convida os colegas para poder voltar. Aí, o que são os colegas? Entra tudo de uma vez? Não. Jesus explicou isso bem claro. O estado daquela pessoa é bem pior, é 7 vezes pior. Mas ele não está falando de uma possessão, ele está falando do estado de estar. Aí, se tinha só uma dor de cabeça, vai ter dor na junta, vai ter pobreza, vai ter muitas dificuldades. É isso que ele quer dizer, você entendeu? Vamos aqui para nós, vamos começar nosso estudo? A palavra estado intermediário vai trazer para a gente um sentido de que os falecidos vão estar, cada um que praticou a sua boa ou má obra, em um determinado lugar, e lá ele não está nem no céu,
e nem no inferno, e nem na terra. Em nenhum desses três lugares. Existe um lugar próprio para eles, que nós vamos chamar aqui de Hades ou Seol. Hades é o mundo inferior, o lugar dos falecidos. Mateus 16, 18, você já leu a palavra, né? Jesus mencionou as portas do inferno, quando ele fala com Pedro sobre a construção da igreja dele, sobre ele mesmo, sobre a rocha. Eu, porém, te digo que sobre esta rocha eu construo a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que o termo inferno? O termo inferno só tem para nós, latino, porque a palavra inferno só existe na língua latina. É Seol ou Hades. Como a nossa Bíblia é traduzida para o latim, aí tem o termo inferno. O testemunho de Jeová, ele tem razão quando te fala que não existe inferno, que inferno é sepultura. Nós vamos ver que inferno realmente é um lugar, é um buraco. É diferente do Seol, que é região de pessoas mortas. Pois bem, no grego, o lugar que merece um estudo profundo dentro das Escrituras, este lugar vamos chamar de o mundo invisível. Aí você fala, mas o cemitério é o lugar de mortos, é o lugar de corpos mortos. Nós não estamos falando de corpo, nós estamos falando de alma e espírito. O corpo volta para a terra e vira a terra novamente. A matéria-prima do nosso corpo é terra. Seres humanos, cada ser humano é uma alma e que tem um corpo. E nós fomos ensinados que nós temos uma alma, temos um corpo e temos um espírito. Quando Deus sopra na narina do homem, ele diz, tornou-se o homem alma vivente. Lembra desse versículo? Está lá em Gênesis. Tornou-se o homem alma vivente. E quando alguém fazia as guerras e conquistava os escravos, trazia como escravos, trouxemos tantas almas. Nós vamos chegar lá, nesse ponto. Tanto o Velho como o Novo Testamento falam desse inferno sendo em hebraico Seol e em grego Hades. Nós vamos falar muito essas duas palavras aqui. Ambas as palavras significam o mundo invisível, o lugar para onde vão os espíritos dos falecidos. Nunca são usadas essas palavras em referência ao lugar final de detenção desses espíritos. Então não é o destino final. Fulano morreu hoje, foi o destino final dele? Não. Não é o destino final. Ele vai para onde? Depende, as obras dele, os atos dele, a conduta dele, vai levá-lo para o destino correto. Só tem dois destinos, o paraíso e o Seol ou Hades. Só esses dois destinos. O paraíso é com o Senhor, é os que morreram salvos. O Hades, ou o Seol, vamos falar só Seol, porque esse Hades é ruim de falar. O Seol é o lugar dos mortos sem Cristo. O que eles estão fazendo lá? Eles estão aguardando o dia da ressurreição, da segunda ressurreição, porque eles não têm parte na primeira ressurreição, lembra disso? Haverá uma ressurreição conforme a secretária leu aqui em 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 e diante. Haverá uma ressurreição dos santos. Essa ressurreição vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Já houve outras ressurreições por aí fora. Nós tivemos algumas ressurreições, mas não fazem parte desse grupo. O grupo que vai ressuscitar por inteiro chama-se igreja. Ou seja, os salvos vão ressuscitar no dia da vida de Cristo. E os que não foram salvos vão continuar lá, aguardando, até a ressurreição para o juízo eterno. Que aí sim, eles vão estar aguardando o dia depois de terminar o milênio de Cristo, para que o trono branco se estabeleça e faça o julgamento deles. Mas vamos lá. Sim, não é para... Esse lugar não é um destino final, mas é a detenção dos espíritos que morreram, e nem para significar a sepultura do corpo, cujo termo hebraico é keber. Quando você ouvir falar em sepultura, você vai ver a palavra no hebraico keber. Então a sepultura não é o inferno, igual eu falo de Testemunho de Jeová, mas é o keber que fala a língua hebraica. O testemunho total das escrituras, dos livros apócrifos, dos escritos patrísticos e mesmo livros de autores pagãos, é que o Hades, ou Seol, é o lugar onde há morte. São recolhidos os espíritos dos falecidos, quer dos justos, quer dos injustos. Isaías capítulo 14, versículo 9. O profeta Isaías recebeu uma mensagem para falar ao povo de Deus, tipificando o inimigo na pessoa do rei da Babilônia. Vamos ter que entender a Bíblia quando a gente lê a Bíblia. Isaías 14, 9. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessados à espada como os que descem
as pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. De quem que ele estava falando? Ele estava falando de Satanás. Só que ele estava tipificando Satanás na pessoa do rei de Babilônia. Quando a gente entende a Bíblia do ponto de vista ao pé da letra, que é quando a Bíblia está falando direto para você, sem rodeio, sem interpretação, que não cabe interpretação, isso se chama pé da letra. Quando ela fala metafórica, que às vezes está usando, vamos falar uma palavra metafórica. Quão dificilmente entrarão um rico no reino dos céus. Está mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é metafórico. Quando é metáfora, é assim. E quando é interpretativo, cabe uma interpretação. Você precisa ter o básico de hermenêutica, que é a arte de interpretar. Tem que ter o básico de hermenêutica de interpretar o que a Bíblia está querendo dizer. E aqui, dentro da hermenêutica teológica, a Bíblia está falando de um ser que viveu muito próximo de Deus no passado, mas que rebelou e agora ele vai ser destruído. Por que nós pegamos esse versículo? Esse versículo foi pego para mostrar para os irmãos aonde fica a região dos mortos. Lucas 16, 23, no Hades, aqui entra o negócio do... Quem falou do Lázaro rico? No Hades, vamos entender o negócio de Lázaro rico aqui, que esse Lázaro aqui não tem nada a ver com o Lázaro de que falou o Cláudio, tá? Senão a gente fica meio confuso. O Cláudio falou do Lázaro, não. O Cláudio falou do Lázaro, amigo de Jesus, que morreu porque ficou doente, e as irmãs dele quase bateram em Jesus, porque elas achavam que Jesus, por ser amigo, que é isso que a gente acha até hoje, eu sendo seu amigo, e você passando perrengue, e por força das minhas atividades eu não consigo ir lá, você fica com raiva de mim, fácil. Foi o que aconteceu com Maria e Marta, ficaram com raiva de Jesus. Jesus deixou para chegar, como disse bem o nosso irmão Cláudio, 4 dias depois. Por quê? Porque a crença dos judeus é que até o 3º dia, a alma do falecido fica rondando ao redor do esquife, ou do caixão, ou da família. Essa é a crença deles. Jesus quebrou essa crença. Então eu vou 4 dias depois que o espírito não está lá mais. Já foi embora, e aí eu trago ele de volta. Eu trago ele de onde ele está. Foi por isso. Esse Lázaro, aqui de Lucas, capítulo 16, é uma parábola. Não sabemos que Lázaro é este. Só sabemos que ele era mendigo. Ele não gostava de trabalhar, vivia na rua, ficava mendigando. E, portanto, ele não tinha muita vantagem na vida. Ele nunca teve vantagem na vida. Nós vamos ler só o versículo 23. No Hades, quer dizer, já depois de morto, ergueu os olhos, estando em tormentos, isso rico, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Olha bem, o que é o seio de Abraão? É o chamado paraíso. Por que ganha seio de Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. É o patriarca que Deus mais confiou em relação a formar uma geração santa para si. Foi Abraão. Abraão, ele foi mais do que Moisés, por incrível que pareça. Moisés viu o dedo de Deus como um maçarico corta-ferro, escrevendo lá, fogo para tudo quanto é lado, escrevendo os mandamentos. Mas não foi chamado de amigo. Abraão não. Deus falou, Abraão é meu amigo. Para tornar-se amigo de Deus, tem que fazer o quê? Jesus chegou aqui e falou, eu vou fazer um monte de amigo. Vós sois os meus amigos. Acha esse versículo aí. Se fizerdes o que eu vos mando. Olha, preste bem atenção, que no Velho Testamento só Abraão foi chamado amigo de Deus. No Novo Testamento, quando nós nos rendemos a Cristo Jesus, descobrimos que cada um de nós pode ser chamado amigo de Deus por meio de Jesus Cristo, se fizermos o que Ele nos manda. Ele disse, não vos chamo mais de servo, mas tenho-vos chamado amigo, porque o servo não sabe o que tem o seu senhor em casa, mas o amigo conhece toda a casa do outro amigo. Mas eu não chamo vocês mais de servo. Agora vocês só são meu amigo se fizer o que eu mando, tá? Achou? João 15, a partir do versículo 14. Exatamente o que o senhor falou. Exatamente, sem nenhuma vírgula. Tem não, né? É porque eu li nessa mesma tradução. Sim. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Então, não dá para você dizer que é amigo de Deus se você não conhece nada dele. Poxa, como é que você é meu amigo? Nunca foi na minha casa? Nunca comeu uma picanha assada comigo? Picanha, mas também é desaforo, né? Um ovo frito, tá bom. Né, Lucão? Um ovo frito. Um galopé, nunca comeu um galopé. Então, para você ser meu amigo, você tem que saber o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu sou. E só Abraão foi amigo de Deus no Velho. Chegou no Novo Testamento, Deus tornou-se um de nós, e aí falou, agora todo mundo que fizer o que eu mando é meu amigo. Pronto, acabou a história. Quebrou o negócio. Vamos lá. Está com a sua apostila, né? A razão da grande confusão reinante sobre que a confusão da milênio, a razão da grande confusão que reina sobre esse assunto é mesmo entre as heresias,
é porque às vezes as palavras gregas e hebraicas referentes ao assunto foram mal traduzidas. Por exemplo, Hades, que às vezes é confundido com o lago de fogo. Keber, que somente tem a ver com cadáver, confunde com inferno, que é lugar de espírito. Abussos, que é tradução do hebraico. Abaddon é o abismo, mas lugar este diferente do Hades. Não vamos separar uma coisa. Quando Deus fala de abismo, Ele está falando de um ambiente que realmente é terrível, mas ainda não é o Seol, não é o inferno, é um abismo, é um lugar profundo. Quando Ele fala de Abaddon, Ele está falando também de um lugar terrível, mas também não tem nada a ver com o Seol, não tem nada a ver com o inferno. Você entendeu? Onde está o Hades? Quem o habita? Os mortos, é evidente. Dividem-se em duas classes, os justos e os injustos. Aí que está o segredo. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é a razão pela qual a parábola do Lázaro rico diz que o rico estava em chamas. Alguém acha que ele estava sendo queimado pelo fogo do inferno. Não. Preocupado, exatamente. Isso aí, Zezinho. Preocupado. Se o boleto venceu e o boleto é muito alto e você não paga, você não dorme, você não tem paz, você não dorme à noite, não come direito. É isso, o boleto dele venceu lá e ele não tinha como pagar mais. Ele não estava em chama. Quando disse que ele estava em chamas, quer dizer, ele estava preocupado. Por quê? Porque ele lembrava de cada maldade que ele havia feito na terra. É tanto que quando ele vê pai Abraão, Lázaro e pai Abraão andando bem folgadamente, ele pede para Abraão molhar a ponta do dedo naquela água, colocar na língua dele. E aí, quando ele vê quem é Lázaro, falou, então manda Lázaro lá para poder falar com meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá na terra. Quer dizer, sabia que tinha irmãos aqui. Quem morreu não sabe o que está acontecendo a partir do momento que morreu. Mas quem está morto sabe o que aconteceu a partir do momento que ele entendeu por gente até o dia de morrer. Ele está consciente. Alguém ensina que não, ele está dormindo. Não, quem dorme é o corpo. O corpo dorme no pó da terra. A alma e o espírito, não. Fala, professor. Chegando e dando palpite. Deus abençoe, meus irmãos. Chegando e sentando na janela, já está vendo? Não estou aguentando, não. Eu estava aqui atrás, mas não, eu queria sentar na frente aqui. Fala, professor. Professor O tem pastor direito. sabe que tem umas pessoas que entendem o Rick e o Lázaro como parábola, né? É uma parábola. É uma parábola mesmo. Ou né? seja, é uma comparação. É algo que existe mesmo, que acontece mesmo. Né? Sim, mas entendem que é uma história uma história assim que tem um fundo de verdade, né? Mas já viu essas discussões naqueles programas? Como é que chama? Não é um relato acontecido. É algo que acontece perenemente, que acontece o tempo todo. Por isso que chama parábola, comparação. Sim, alguns discutem que é parábola, outros acham que é fato real, né? Por isso que a teologia não aceita como doutrina essa parábola, essa parte. É muito difícil para você explicar essa questão de que a alma está lá consciente, baseado nessa parábola. Porque uma parábola não pode ser inserida como doutrina de uma denominação, de uma igreja, teologicamente falando. Todavia, quando você parte para a parte de doutrina mesmo, vamos chegar lá depois, dentro desse estudo, você chega lá em Apocalipse e encontra almas dos salvos reclamando. Lembra desse versículo? Até quando, o santo e verdadeiro, não julgarás o nosso sangue inocente da mão daqueles que nos mataram? O que o Senhor fala com eles? Fica calmo, te aquieta aí, até que se complete o número dos que vão morrer. E deu para eles vestes brancas e deu tranquilidade para eles. Quem são essas almas? São as que já morreram no tempo dos Césares, que eles botavam os bichinhos para brigar com feras. E os que morreram também, os profetas que morreram no passado, como os grandes reis mataram, são aqueles que vão morrer durante a grande tribulação por causa do Evangelho, porque quando os desviados, que não quiseram andar na presença do Senhor, perceberem que Jesus voltou e levou aqueles que estavam firmes, eles vão se doar de tudo quanto é jeito para poder não ir para o inferno. Aí vão ser mortos, vão ser exprimidos de toda forma, bem machucados, vão ser mortos. Então, quando alguém falou assim, não serve, quando discutido, não serve como doutrina a parábola, de repente, a mesma reclamação que estava acontecendo na parábola, aconteceu João vendo as almas debaixo do altar. Então dá certo, dá para comparar. As almas estão conscientes lá do que lhes aconteceu. Ele só não sabe o que acontece agora aqui. Não há informação, não precisa rezar para morto não, que ele não vai ouvir, não vai saber. Eles estão em um lugar tão secreto e tão guardado que ninguém até hoje sabe qual região que está esse local chamado Hades. Nós só sabemos a região que está o local chamado Paraíso, tá? Depois nós vamos saber por quê. Fala, meu irmão. Só uma dúvida aqui.
a gente estava em comum aqui, é a seguinte. Os Depois dois que- meninos vocês têm que perguntar o nome toda hora, que ninguém sabe que se é o Bruno ou se é o Bruno, sou o Bruno, pastor. Você olha pra careca dos bichinhos, em vez de olhar pra cara logo e falar, fulano. Ô, pastor, é o seguinte, depois que a gente morre, a gente vai para o pó da terra. E aí a gente até Só o corpo. O corpo. Então a gente não fica dormindo aguardando o julgamento. A gente vai ser, ou vai para onde Lázaro foi, que estava no seio de Abraão, ou a gente vai arder como o rico da parábola, né? E quando dá isso, a gente vai ficar em espírito ou a gente vai ganhar o corpo de glória para quem vai para o paraíso? Você só vai ganhar o corpo de glória com a ressurreição. Você vai ficar lá em espírito, sua alma e seu espírito fica lá. Mas com a ressurreição, você ganha o corpo de glória. Então isso não quer dizer que a gente vai estar no paraíso, já quer dizer que a gente vai estar salvo e a gente vai para algo maior do que o paraíso? Não, nós quando morremos agora, nós vamos para o paraíso. Nós vamos ver onde está o paraíso, agora mesmo. Você morreu hoje, salvo, você vai para o seio de Abraão, você vai para o paraíso. O outro morreu não salvo, vai para outro lugar, vai para o Seol. Nós vamos entender onde fica esse Seol também. Acha para mim aí, por favor, lá mesmo em 1 Coríntios capítulo 15, para falar com o Bruno sobre... Só um minutinho para eu não esquecer. Você perguntou... segura aí, professor. Assim, 1 Coríntios capítulo 15 diz... 1 Coríntios capítulo 15 diz que esse corpo nosso, acha esse versículo, esse nosso corpo não é do tipo adequado para entrar no céu. Ou não, Pastor, Escariotes? por que Satanás não pode entrar no corpo da pessoa? Porque tem corpo. Os anjos, os Ele demônios tem não. corpo. Um corpo não pode entrar no outro. Ele tem corpo e está solto. Está solto. E os outros que têm corpo ficou preso. Os que têm corpo ficou preso porque os que têm corpo, eles vieram e estabeleceram aqui. Ele não, ele ficou em determinado lugar aí que chama Potestade dos Ares. Lá ele firmou o seu Satanás. trono. Ele tem o quartel-general dele de comando. Ele tem um reino, ele é um rei que Só manda comanda os um reino. demônios entrar, ele não entra. Oi? Ele só manda os Só demônios. manda, ele só dá ordem. Não só demônio, ele tem classes de demônios, várias classes de demônios. Como Deus tem classes de anjos, ele quis imitar a Deus de todo jeito. Mas como não é esse o assunto, nós vamos voltar aqui. Gosto de capeta, nosso Deus. Ô, pastor, só mais uma coisa. Porque eles levantaram uma questão que quando eu estava lendo, eu também fiz o mesmo questionamento sobre quem morreu que não foi salvo, como é que ficaria, uma vez que a gente tem consciência, né? Por mais que morreu, tem consciência, de acordo com a Bíblia. Aí eu cheguei a ler, e aí me foi conduzido até Eclesiastes 9, 10, que está escrito assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Pois então, é. realmente um encerramento. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer. Mas de enquanto quem vida pra Salomão colher, estava né? falando? Ele estava falando a respeito das pessoas no corpo, pessoas vivas. Quer dizer, tudo que vier, faça enquanto você tem vida, o que você pode fazer aqui depois, você não pode fazer mais, porque um espírito não tem mão, não tem pé, não tem como fazer. Porque o quê? Quando a palavra de Deus nos orienta a fazer as coisas, a buscar enquanto estamos vivos, a buscar santificar-se dia após dia, isso quer dizer que para mim colher o galardão lá na frente, porque a gente vai passar lá também na peneira. Então, se eu não tiver as boas obras, se eu não tivesse feito, né, andado na justiça de Deus, tudo que eu fizer vai ser perdido. Então, lá na glória eu não terei galardão. Exatamente. Boa, você chegou na interpretação correta. Deus te deu dom, te deu capacitação, que a gente fala, que é a mesma coisa de dom, te deu capacidade de realizar tal coisa. Realize, poxa, porque você está procrastinando, vamos fazer já. Então, vamos voltar no versículo, nós saímos muito fora, né? Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5, 28 e 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, haverá duas ressurreições. A ressurreição para a vida, que é essa que acontecerá no arrebatamento da igreja. E depois acontecerá a segunda ressurreição, que é depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação, haverá uma ressurreição, depois do milênio, melhor dizendo, que é para aqueles que foram mortos durante a grande tribulação por não negar a Cristo. Aí dá-se a ideia das almas debaixo do altar. Então, aqueles que não negaram a Cristo, mas que perderam a sua vida física por causa do Evangelho, esses ressuscitarão para a vida eterna. E os demais que negaram a Cristo e também morreram, vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno, que é o juízo final. Deu para entender ou deu nó na ideia? Quando dá nó na ideia, levanta a mão. Que para mim esse negócio aqui está clarinho, mais claro que a neve. Pesquisaremos acerca da habitação de seus espíritos enquanto
aguardam aí. É isso que nós queremos, o juízo final. A Bíblia ensina que há morte, Então a Bíblia está ensinando que existe a morte. A alma ou o espírito do homem, no caso do injusto, não seguirão imediatamente para o lugar final de castigo, mas sim que irão a um lugar temporário, à espera do juízo do grande trono branco, depois do qual irão para o lugar de suplício eterno, ou seja, o lago de fogo. Os mortos justos, todos os justos, de Adão até a ressurreição de Cristo, ao morrerem, suas almas, com a possível exceção de Enoque e Elias, porque os dois foram trasladados, um foi trasladado para não ver a morte, o outro foi arrebatado vivo, desciam ao paraíso, que naquele tempo constituía um compartimento do Seol, ou Hades, no grego. Entre esse lugar e o lugar dos injustos, no mesmo Seol, havia uma separação. Veja que coisa terrível que ainda estava acontecendo. Desse lado aqui estão os salvos, tem esse abismo no meio, do lado de cá estão os não salvos. Os daqui estão vendo os de lá, no desespero, porque sabe que não estão salvos. Os de lá estão vendo os daqui na maior calmaria, porque sabe que estão salvos. Isso é um segredo muito importante para o dia de hoje. O crente precisa viver nesse mundo de tribulação na maior tranquilidade da vida, porque tem que saber que está salvo. O saber que está salvo é que nos faz ficar tranquilo no mundo conturbado desse aqui. Se você não souber, você vai viver só apavorado, como os outros vivem. Lucas 16, 26. E além disso, nós estamos falando daqueles que vão para um lugar e outros para outro, né? E além disso, entre nós e vós, isso é a palavra na palavra lá, está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá, passar para cá. O Seol, o Hades, como descrito nas Escrituras, é um mundo sombrio, um lugar de detenção e espera até para os mais santos, conforme o doutor tal, esse doutor aqui também por fora. No Velho Testamento, a morte de um patriarca é descrita como sendo reunido ao seu povo. Vamos entender isso aqui. Quando a pessoa andava de acordo com a palavra do Senhor e viveu a vida plena, em serviço aos seus e a Deus, ao morrer eles falavam, fulano morreu, foi reunido aos seus. Gênesis 25, 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Chama-se congregar-se ao povo. Ou seja, onde estava o povo de Abraão quando ele morreu? Cada um deles tem que saber se morreram plenamente na mesma fé, na mesma boa vontade de Abraão. Aí Abraão foi para junto deles. Aí está tratando da sepultura, não é do local de vida eterna ou de morte eterna. Gênesis 35, 29. Nesse caso é da sepultura. Quando diz que foi reunido aos seus, nesse caso, foi colocado no mesmo campo, no mesmo cemitério. É como se você comprasse uma campa. Aliás, Abraão, eu acho que é o único da história bíblica, não sei se é o único, não vou falar se é o único, que comprou uma campa. A primeira escritura lavrada na terra foi de uma campa de cemitério, de um jazigo. Sabia disso? Está na Bíblia. Foi feita a escritura, lá em Macpela. Isso, da Sara. É o túmulo de Sara. Foi comprado e foi lavrado a escritura. Quando diz reuniu aos seus, quer dizer, ficou na mesma campa, no mesmo cemitério, igual você comprasse o seu jazigo, e todo mundo da sua família que vai morrendo, você vai enterrando lá, vai reunindo aos seus. Isso não falando de vida eterna. Gênesis 35, 29. E exalando o Espírito morreu e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Falando de quem? Hã? Gente, é de Isaac, porque de Abraão já foi. Acabou de dar. A Bíblia você tem que ler assim, ela se explica, ninguém precisa explicar a Bíblia. O Espírito Santo é o real intérprete dela. Jesus é o centro e Deus é o autor, é o único livro que quando você lê o autor está presente. Números 27, 13. E tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Quem é? Moisés. É o que significa a expressão em Lucas 16, 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença entre ser levado e ser sepultado. Você vê que a diferença já mora aí.
O cabra não foi levado por anjo nenhum, ele foi ser sepultado, ele teve que ir sozinho lá para onde ele tinha que ir, né? O camarada morreu sem Deus, ele vai sem Deus. O camarada morreu com Cristo, tem anjo para levar. Sobre Enoque, vários livros falam que o Enoque foi o único homem que Deus veio pessoalmente e levou ele em vida. Isso procede na Bíblia? Elias também. Elias também. Enoque nós não temos muita notícia não, porque a Bíblia restringe dizer assim: e Enoque andou 365 anos com Deus e não foi mais visto porque Deus para si o tomou. Pronto. Elias não. Elias teve mais de 500, teve 50 filhos de profeta que testemunharam ele sair da terra e subir até o céu. Cada um representa um tempo da igreja. Enoque representa o tempo do arrebatamento da igreja que ninguém vai ver. E Elias representa a segunda etapa da vida de Cristo, que está escrito: a isso que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem dos céus com poder e grande glória. Então, o Elias representa esse momento que o povo de Israel espera. Veja bem, Enoque representa o momento que a igreja espera, que é o rápido, o arrebatamento em secreto, e o Elias representa a vinda de Jesus em glória esperado pelo povo de Israel. Quando ele vê aquele Messias vindo lá do céu, com anjos, arcanjos, com a igreja, eles vão: puxa vida, é Jesus. Não está escrito lá? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo no céu com poder e grande glória. Essa é a vinda que diz respeito ao arrebatamento de Elias. Todo mundo viu. Você tem uma pergunta, mas não quer deixar de perguntar, não? Fala. Você disse que tinha uma. Ele. Fala. Essa questão aí, parece que quando Jesus estava no Getsemane, que ele viu Moisés, Elias, né? Na verdade, não é no Getsemane, é no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, né? Que Pedro viu. No Monte da Transfiguração. Na verdade, não era o Monte das Oliveiras, o Monte da Transfiguração. Que Pedro viu Moisés, Elias, né? E Jesus, os três, né? Uhum. Eu tinha em mente que, assim, Moisés representava as leis. Isto. E Elias representa Ministério profético, os profetas. Não muda. E Jesus a graça. Não tem outra interpretação. Aquele momento era uma revelação muito forte para os apóstolos que daria prosseguimento à igreja. Eles tiveram esse privilégio, e Pedro, Tiago e João, que foram os mais próximos, é a panelinha de Jesus, né? Eles foram os mais próximos. Então foi dada essa visão, nesse momento de transfiguração de Jesus, foi exatamente para eles saber a quem realmente, para quem que eles iam trabalhar. Porque ali eles viram: está encerrando aqui um ciclo. Fechou o ciclo da lei em Moisés, fechou o ciclo dos profetas, na verdade João Batista, mas Elias representou os profetas, e fecha agora o ciclo da igreja, que é chamado dispensação da graça, que é esse tempo que nós estamos esticando ele, por causa dessa falta de pregação do evangelho. Nós estamos esticando esse negócio para fora. Já era para a gente estar lá muito tranquilo, mas é nós que não queremos. Amém? Amém. Correta a sua interpretação. Nós vamos parar aqui, só terminar de ler esse versículo, qual que nós estamos lendo mesmo? Lucas 16, 22. Lucas, vem morrer tal, fala da palavra do Lázaro rico e tal. Quando os anjos conduzem Lázaro para o seio de Abraão, a morte de um santo era uma descida da alma a certo lugar para baixo. Isaías 5,14. Por isso, o Seol aumentou o seu apetite e abriu a sua boca, diz Isaías, desmensuradamente. E para lá descem a glória deles, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se exultam. Quer dizer, não vai adiantar muito você ser todo pomposo hoje. Nós vamos parar em Gênesis capítulo 37, versículo de número 35, tá? Vamos parar aqui. E daqui para frente o pau vai quebrar, porque aí nós vamos entender perfeitamente onde é cada lugar e onde cada povo vai parar. O povo salvo e o não salvo. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus.